Estou recebendo hoje Thiago Morastone, vereador de Itajaí. Nós já combinamos e já conversamos, inclusive, aqui no programa. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo. Thiago, do PT ou do PMDB? Boa tarde, Edilson. Pergunta capciosa essa logo de começo. Me lembrei, né? Eu digo, é agora. Bom, hoje, segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016, ainda estou filiado ao PT. Como dito já naquela outra oportunidade aqui com você, eu estou aguardando os prazos legais para mudança partidária. A minha mudança do PT ela é irrevogável, é irretratável, ela vai ocorrer e ela deve ocorrer ao longo dessa semana, porque no dia 2 de março, ou seja, na quarta-feira agora, abre a janela advinda da reforma política que a Justiça Eleitoral permite que aqueles que detenham um mandato, que é o meu caso, um mandato de vereador, mudem de partido sem prejuízo de perda desse mandato. Então, ao longo dessa semana, devo estar concretizando a minha migração para o PMDB, tenho conversas já bem avançadas, inclusive hoje à tarde estarei com o deputado federal Mauro Mariani, presidente estadual do PMDB, e com o vice-governador Eduardo Moreira, para alinhar algumas coisas e concretizar muito possivelmente essa migração ao longo desta semana ainda para o PMDB. Com certeza também com uma visão nas eleições deste ano. É isso daí, é uma opção que surge, tenho vontade de participar desse processo, contribuindo da forma que tiver ao meu alcance. E, se tudo der certo e for o caminho natural, é por aí que a gente segue. Você vai seguir esse ano como uma reeleição ou pode surgir uma outra, digamos assim, uma chapa para prefeito, para vice-prefeito? Pode surgir, eu acho que o cenário ainda está aberto. A princípio eu devo concorrer à reeleição, mas há conversas acontecendo no sentido de formar uma composição vitoriosa, que a gente possa projetar a cidade de Itajaí, especialmente unindo os partidos que hoje não compõem o governo, um governo que encerra um ciclo de praticamente 16 anos, com metade dele na cadeia, como ocorreu no ano passado, com problemas da mais variada ordem. Então esse é o objetivo com que faz com que as oposições, digamos, conversem e criem um procedimento. Nesse sentido, Adilson, não há não há nomes certos. Todos estão desprovidos de interesses pessoais e buscando criar uma composição que Itajaí saia beneficiada. E aí o meu nome é somente mais um que está à disposição, e depois, se for consenso entre todos, o meu ou de qualquer outro desse grupo, para ser o candidato e buscar essa vitória, para fazer com que Itajaí tenha dias melhores do que esses últimos que vem vivendo, estaremos todos abraçados, unidos e olhando para um futuro muito positivo em prol de Itajaí. Perfeito. Agora vamos falar sobre CPI, né? Você é integrante da comissão da CPI lá que foi instaurada lá em Itajaí, inclusive com a cassação do mandato do vereador José Alversino Ferreira, o conhecido Zé da Codetran, e teve um encerramento na semana passada com novidades. O que temos em relação a este assunto? É isso daí, Adilson. Essa CPI ela foi formada a partir da manifestação popular. O anseio popular ele foi fundamental para a abertura da CPI, uma vez que o governo tem a ampla maioria e havia um interesse inicial em bloquear esse processo na Câmara de Vereadores. Mas a comunidade esteve lá, presente, se manifestou, fez a pressão política necessária e abriu-se a CPI. Essa CPI ela não é uma CPI de início, ela é uma CPI de meio. Isso por quê? Porque uma CPI ela pode iniciar uma investigação e culminar num indiciamento e numa eventual ação judicial a partir dali. Esse seria um trâmite normal.
essa CPI não, ela já é advinda de uma investigação que foi realizada pelo GAECO e denunciada pelo Ministério Público. Então ela tem um caráter... E que resultou em prisões. Resultou em prisões de membros do alto escalão do governo municipal, ligados diretamente à administração. Então ela teve um caráter especialmente complementar do trabalho que foi realizado pelo GAECO e pelo Ministério Público. O trabalho, inclusive, diga-se de passagem, extraordinário. Então a gente teve a oportunidade de pegar tudo isso que foi colhido ao longo da fase policial e da fase judicial até esse momento, porque só teve até o momento a 4ª audiência de instrução. Então, tudo isso foi colhido como material para dar um norte à direção da CPI, e muito bem, porque o GAECO tem um diferencial em relação a uma CPI, ambos têm caráter investigativo, né? Mas a autoridade policial ela tem uma condição que a CPI não tem, que é fundamental para se chegar a resultados, que é a interceptação telefônica. Então, perfeito. Foi com base nisso tudo que nós conseguimos desenvolver um trabalho complementar a esse do GAECO, trazendo novos elementos a esse processo e reforçando as teses do Ministério Público, as teses da acusação. Eventualmente, houve um aliciamento de testemunhas. Isso ficou claro no transcorrer da CPI por 2 testemunhas que afirmavam estarem sendo procuradas e aliciadas por um dos integrantes. Isso pode mudar o processo, especialmente porque esse integrante desse suposto esquema criminoso fez um acordo de colaboração premiada, uma delação premiada. Só que é fundamental para a validade de uma delação premiada contar a verdade, não mudar a tônica dos fatos, não mudar o curso das coisas e não ter contato com envolvidos no processo. Exatamente o que foi feito ao contrário. Então, não existe você fazer um acordo de delação premiada inventando uma história diferente. Né? Que delação é essa onde se muda os fatos? Né? Mas tudo é possível, né? Tudo é possível, a gente não pode descartar nada. Então isso ficou aparentemente claro. E por que eu digo aparentemente? Porque nós não temos o poder de acusar. O poder da acusação ele cabe ao Ministério Público e o poder de julgar ao Poder Judiciário. O Ministério Público vai agora colher todas essas informações que nós apuramos e vai ou ajuizar novas ações ou a pensar tudo isso, quer dizer, agregar, unir ao processo que já está em andamento no Poder Judiciário, com as novas situações e com o reforço das teses do Ministério Público. Nós tivemos, por exemplo, acariações em pontos que há divergência nas oitivas, tanto lá no GAECO quanto no Ministério Público e também já nas audiências, nessas 4 audiências do Poder Judiciário. Então isso vai auxiliar a promotoria, vai auxiliar o juízo criminal do município na solução desses problemas. Até preciso ressaltar, Dilson, que o nosso trabalho na CPI ele foi extremamente harmônico com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, de um grande respeito de um para com o outro. O Poder Judiciário foi extremamente rápido, positivo em compartilhar informações, compartilhar provas com a CPI, o Ministério Público da mesma forma, e a CPI para com eles. Quer dizer, nós não esperávamos o término do procedimento que concluiu na semana passada com o relatório final, mas ao termo de cada audiência, ao termo de cada acariação, ao termo de cada oitiva, todo o material era encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para auxiliar no desenvolvimento desse procedimento. E na semana passada nós chegamos ao término. Foram 6 meses de trabalho, foram horas e mais horas de depoimentos, de acariação, ouvindo todo mundo que era interesse, não se sonegou a oitiva de ninguém, todo mundo ali que precisava ser ouvido foi ouvido, não houve jogo de governo e oposição, foi uma CPI exemplar para o país, porque ela não foi um ato político, ela foi um ato
com o objetivo de investigar tecnicamente, claramente, e isso ficou claro ao longo do processo, e ficou ainda mais claro no indiciamento. Ao mesmo tempo, Adilson, que nós concluíamos em Itajaí a CPI da Codetran, lá em Brasília, no Congresso Nacional, se concluía a CPI do BNDES. Lá se concluía a CPI depois de uma longa investigação sem indiciar ninguém, sem a participação de ninguém, nada houve de anormal. E aqui nós conseguimos terminar esse procedimento com 13 indiciamentos, tipificados em 8 crimes previstos no Código Penal, reforçando todas as teses do Ministério Público, trazendo novos elementos ao processo, oferecendo encaminhamentos ao Tribunal de Contas para punir as irregularidades do contrato, oferecendo encaminhamentos ao Poder Legislativo, à Comissão de Ética, para punição do ex-vereador envolvido, que já perdeu o mandato, mas numa perda, agora encaminha-se para um outro tipo de procedimento. Há encaminhamentos ao Ministério Público para o ajuizamento das ações e há também encaminhamentos ao Poder Executivo, solicitando, determinando a auditoria minuciosa do contrato para avaliar exatamente quanto se deve ao município desses 17% que não foram recolhidos, que pela acusação do Ministério Público isso somaria R$ 477.812,02, mas esse valor pode ser ainda maior. Então o município auditaria para, após a auditagem, cobrar a empresa concessionária pelos valores não pagos e rescindir o contrato em virtude de todos esses problemas que o mesmo trouxe ao município de Itajaí. Particularmente, Adilson, eu tenho um sentimento pessoal por ter presidido essa CPI, muito positivo. Fico feliz que não houve jogo de perseguição, tampouco de acobertamento de ninguém. O meu trabalho como presidente foi oferecer aos meus colegas vereadores a liberdade de investigar, de ir a fundo nas investigações, ouvir todos os elementos, e acredito que nós conseguimos fazer isso. Chegar ao término do processo de investigação técnico, absolutamente técnico, sem se fazer uso político de nada, reforçando tudo aquilo que o Ministério Público já havia denunciado à Justiça e torcendo para que todo esse procedimento que foi realizado, ele contribua muito na busca da verdade real e da justiça, que é o que todos nós queremos, punindo aqueles que tenham eventualmente participado desse esquema criminoso, que causou prejuízo ao município de Itajaí, que envergonhou os munícipes de Itajaí, e que a gente consiga recuperar ao erário público municipal os valores que foram perdidos e recuperar a comunidade de Itajaí, a dignidade, a alegria de ver a nossa cidade estampada nos jornais como uma cidade rica, próspera, de oportunidades e não uma cidade de corrupção que envergonha a todos. Verdade. E esse é o trabalho mesmo, é esse o trabalho que tem que ser feito sempre, pelo vereador, pelos vereadores, por quem honra o cargo que está atuando, que o povo colocou lá e que é justamente isso, para ver o melhor para a nossa cidade. 12h38, Thiago, muito obrigado. Venha uma outra oportunidade, para a gente conversar mais aqui também. Com certeza. Futuramente ainda vamos, antes dos 3 meses, aquele que vai nos cortar, não podemos falar mais sobre política 3 meses antes, principalmente quem é pré-candidato ou candidato, mas quero que você volte aqui. Mas, independente de candidatura, nós temos um mandato em exercício, claro. E acredito que mais importante do que o mandato que pode vir é esse que já está em andamento, que todos nós consigamos cumprir o nosso papel de fiscalizar acima de tudo, e sem dúvida estou à sua disposição para estar aqui quantas vezes mais forem necessárias. Adilson, acho que nós encerramos essa CPI dando um exemplo ao Brasil. Isso é importante. Que a CPI ela pode terminar sem a famosa pizza, ela pode terminar oferecendo informações, oferecendo eventuais culpados para que a gente busque uma depuração da política nacional a partir da nossa casa sempre, porque não há como se limpar o país se a gente não limpar antes de qualquer coisa a nossa casa, a nossa cidade, o nosso município. Eu te agradeço
muito a oportunidade, a cobertura ao longo desse período de CPI, a você, a Inalda, ao grupo Menina de Comunicação, em nome do Narbal, do Babal, queridos amigos e pessoas sempre muito ligadas, todos vocês, à comunidade. E transmitindo esse carinho a vocês, eu estendo a toda a imprensa local que cobriu de maneira exemplar esse processo ao longo dos últimos 6 meses. Muito obrigado, estou à sua disposição e aproveito para desejar a você uma ótima semana e especialmente a todos que nos ouvem. Legal. E uma ótima semana igualmente para você, vereador Tiago Morastone, trazendo informações sobre a CPI e também já dando uns pitaquinhos aí sobre esse ano político, que é muito interessante a gente também comentar.